Boa noite, pessoal. Sou do curso de Engenharia Elétrica. Estou aqui fazendo a apresentação do curso de Português Instrumental, da matéria de Português Instrumental. E temos a professora Catiane Lírio, né, como a docente. E eu me chamo João Anderson Henrique, estarei falando sobre polissemia. Então aqui, polissemia. Primeiro caso, temos as palavras polissêmicas, né? Como o próprio nome aqui já diz, poli, de vários, e sêmicas, tem a ver com sentido. Então aqui, sentido na frase, né? Apesar de ter o mesmo nome, vai ter vários sentidos, como foi dito. Podemos aqui utilizar o exemplo da vela. Vela, podemos encontrar vários tipos de vela. Agora, que vela que eu estou falando? Então, tudo isso vai depender do contexto da frase que você coloca. Em relação de forma escrita, você lendo, você vai perceber isso apenas só no contexto da frase. Levando isso para o dia a dia, podemos fazer essa definição basicamente fácil, né? De forma fácil. Por exemplo, se você está dentro de casa e você pede uma vela a alguém, logicamente a pessoa vai te entregar esse tipo de vela. Se você está na oficina, será outro. Se você está numa embarcação, né? Içar velas, abaixar velas, no caso, estaremos tratando da vela da embarcação. Então, tudo isso aqui vai depender do contexto da frase, palavras polissêmicas, ou seja, a gente vai ter uma dificuldade de simplesmente pegar uma palavra e dizer o que é isso. Mas, se a gente colocar na frase, vai ser facilmente definido, né? Vamos aqui para o caso agora dos parônimos. Esse parônimo aqui, ele já é diferente, né? Neste caso, temos palavras semelhantes na grafia e na pronúncia. No caso, são semelhantes, nunca iguais. Ou seja, temos exemplos aqui: aprender e apreender. Você lendo, se for um determinado caso em que você precise ter a necessidade de ler um determinado anúncio, uma determinada notícia, você vai facilmente identificar isso aqui. Vai estar logo na cara, só de ler você vai identificar o quem é quem. Porém, vamos supor, numa roda de conversa, alguém te conta uma história, às vezes nossa pronúncia ela é meio, de grande parte da população, ela é meio preguiçosa, né? Às vezes, pô, vou aprender, às vezes não destaca tanto essa diferença de aprender para aprender, ou então devido à forma da pessoa falar, a velocidade que uma pessoa fala. Aí nesse caso, querendo ou não, acaba o contexto da frase que a pessoa te disse, ela acaba dizendo quem é quem. Nesse caso aqui de aprender, apreender. Ah, fulano disse que vai aprender português instrumental. Nesse caso aqui a polícia vai apreender aquele material ali. Ou seja, essa questão de fazer o apreender no nossa realidade, assim, o pessoal acaba muito se passando em destacar essa diferença. E se fosse na questão de você estar conversando, é difícil, às vezes é difícil, dependendo da pessoa, de você conseguir diferenciar. Ou seja, o contexto também acaba te ajudando nisso daí, se for questão de pronúncia. Já em questão de grafia, de texto, que você lê alguma notícia, isso daí é facilmente identificado. Então, os parônimos é basicamente isso: palavras com semelhança na grafia e na pronúncia. E agora, pessoal, a gente está aqui com polissemia e homonímias. Coloquei polissemia e homônimas porque tem uma determinada semelhança, elas são fáceis de serem confundidas. As homônimas, como o próprio nome diz, né? Homo de igual, de uma só, e nimas, que é nome, no caso, nome igual, né? Vem desses termos, nomes iguais. Mas as palavras em si são iguais. Então, ó, neste caso podemos perceber a diferença pela classe gramatical ou verificar a morfologia. Ou seja, apesar do nome ser igual, ela tem diferenças nas palavras, na sua parte gramatical, e na sua morfologia. Temos aqui dois casos, né? Ela casa amanhã e vai para casa comigo. Então, podemos ver aqui que casa. Opa! Podemos ver aqui que esse primeiro caso aqui está identificando o termo de casar, verbo.
será um verbo, né? O verbo casar. E a segunda casa, apesar de ter o mesmo, ter escrito da mesma forma, ter o mesmo som, nesse caso aqui é casa de moradia, onde você morar. Ou seja, aqui é um verbo e aqui é um substantivo, ou seja, é uma palavra homônima. Nesse caso, são palavras iguais, só que sua classe gramatical é diferente. É diferente da polissemia, que a polissemia trata basicamente de substantivos, né? Vela, todos os tipos de vela, ou então manga, manga de camisa, manga da fruta. Então, vamos aqui para o segundo exemplo que vai nos ajudar com essa questão aí de uma questão em que não entra apenas palavras diferentes. Nesse caso aqui, as duas palavras, né? Vamos lá. A pata estava com a pata machucada. Esse caso aqui, o primeiro pata. Pata está se referindo ao animal, né? Um animal com gênero feminino, no caso. E a segunda pata aqui está se referindo a uma parte do corpo do animal, né? Os dois são substantivos. E agora, o que podemos fazer para diferenciar essa palavra? A gente vai aqui para a questão, como a gente falou aqui, né? Classe gramatical, verificar a morfologia. Nesse caso aqui, nesse primeiro pata, temos o radical pat. O segundo também temos o radical pat. O que diferencia é esse A aqui, onde um representa a desinência de gênero, né? Se referindo a pata, que é o feminino de pato, no caso, questão de gênero. E esse outro pata aqui, ela significa vogal temática, né? Temos o mesmo radical em ambas, porém uma é desinência de gênero e a outra é vogal temática. Ou seja, essas duas palavras a gente pode dizer que elas são as mesmas? Não, por causa dessa diferença. Ou seja, são palavras diferentes, nomes iguais. Então é isso que temos a diferença para as homônimas e as polissêmicas. Ainda aqui nesse campo das homônimas, temos duas classificações, né? Das homônimas, que é as homófonas e as homógrafas, como o próprio nome já diz, né? Homo a questão sonora, a questão de se falar, né? Temos vários termos aqui, né? Sessão, sessão e sessão. Porém, todas elas significam coisas diferentes, mas são iguais na sua pronúncia. Ou seja, a escrita é diferente igual na pronúncia. As homógrafas é a questão de a pronúncia ser diferente e a sua grafia ser exatamente a mesma. No caso, observando aqui só sede. Não quer dizer que aqui o gosto é outra parte outra derivação de sede, mas podemos identificar aqui como sede, né, de local, sede, e sede de você querer ingerir líquido, beber água. Isso daqui temos o gosto, sentir o gosto, né? E também a questão de gosto de gostar. Ou seja, homógrafas. Mesma escrita, sede, porém são palavras diferentes. Tem objetivos diferentes, né? Sede e gosto. Outra questão aqui que durante a pesquisa desse trabalho eu gostaria de destacar, que eu achei interessante, é que apesar de tudo isso aí que foi explicado no assunto, temos aquele que é, por exemplo, no caso das polissêmicas, temos aquilo que é mais, como se diz, podemos dizer que é mais, que é o termo mais natural, né? Vai ter um objeto que vai ter um termo mais natural. Isso daí é com minhas palavras, eu que estou dizendo, que é, devido a essa pesquisa, se você chegar no próprio Google, digitar vela, eles vão priorizar aquilo que está mais presente no nosso cotidiano. Por causa que a vela que a gente usa dentro de casa no nosso dia a dia, né? Aquela vela que a gente está mais acostumado, temos mais contato. Né? No caso de vela de carro já é um grupo mais específico. E a vela de embarcação já é também outro grupo específico.
temos aqui outro exemplo, o exemplo da manga, que é o que está mais presente no nosso cotidiano, que está em grupo geral, onde que todo mundo vai ter mais contato. Que a manga aqui, no caso eu pesquisei por manga no Google e apresentou a fruta, né? Então, trouxe curiosidades aí também que eu achei interessante no decorrer das minhas pesquisas. Tem aqui outras referências onde eu procurei saber sobre esses determinados assuntos. E é isso aí a minha apresentação.